Maravilha, mais um podcast em trânsito. Eu, professor Carlão, meu amigo e irmão Paulo Botelho, para falar de um tema interessante, né, Paulo? Isso. Hoje nós vamos abordar aqui lei seca, né? Nós vamos falar sobre se existe algum tipo de limite, se depois de beber, se existe algum tempo que eu posso voltar a dirigir. Quanto tempo, né? Quais as punições, cassação, suspensão, o que é, qual a diferença. Então a gente vai abordar esses temas aqui hoje, falando um pouquinho, que é um dos assuntos que o pessoal sempre comenta nos nossos vídeos. Mesmo que o vídeo não seja sobre esse assunto, tem gente que faz essas perguntas, né? É impressionante. Beleza, vamos tratar e acho que vai ser bem legal para o pessoal que não tem certeza do que permeia álcool e direção ter essa noção. Mas antes, vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Agradecer o podcast Em Trânsito só existe graças aos patrocinadores, a começar pelo EAD Blue Data, que é uma plataforma, a gente chama ela parceira de verdade, porque você pode, através da EAD Blue Data, revender cursos especializados, aqueles cursos de motoristas profissionais, e você não tem nenhum tipo de custo, investimento inicial. Você começa e só vai lucrando após começar a fazer suas primeiras vendas. Você pode se tornar um parceiro EAD Blue Data através do QR Code que está aqui na tela. Basta escanear, preencher o formulário e a equipe do EAD Blue Data vai entrar em contato com vocês. Também aqui a editora Águia, essa parceira que está desde o início com a gente. A editora Águia é especializada em manuais e livros para Centro de Formação de Condutores, autoescola. E também os manuais, tanto o gira-placa quanto o manual de simulados e tal. Então, se você tem autoescola e atua com autoescola, e quer materiais atualizados para essa área, é só entrar em contato aqui com a Editora Águia. E para quem assiste o canal, a Editora Águia está dando um desconto no livro Serei Instrutor e Agora, que está aqui na tela. É só chamar ele, diz que veio aqui do podcast, que ele vai estar dando esse desconto para vocês. Por fim, não menos importante, a parceira do canal, o Zapay, que é um aplicativo que você baixa gratuitamente e faz as consultas gratuitamente. Que consulta, professor? De possíveis débitos no seu veículo. Pode ser carro, moto, caminhão, ônibus, não importa. A Zapay faz todas essas consultas e, ao identificar débitos no seu veículo, pode ser IPVA, licenciamento, multas vencidas, não importa. A Zapay, através do seu cartão de crédito, pode fazer o parcelamento em até 12 vezes. Caso você queira usar o serviço, você pode usar o nosso cupom TRânsito20 para ter 20% de desconto nas taxas. É isso. É isso aí, Carlão. Então, assim, lei seca é um assunto que parece que é sempre a novidade, né? Porque sempre se tem dúvida, né? Eu, de vez em quando, recebo de ex-alunos alguma mensagem ou outra. Me neguei a fazer. Fui abordado, tal. Qual é a diferença? Qual é a punição que eu tenho que pagar para isso? Então, a gente acha que é um tema legal, sempre ter no canal, até para manter quem está chegando, né? Está chegando bastante gente no canal aqui, eu acho que é legal, então a gente está sempre abordando esse assunto. E o legal de trazer isso, Carlão, é porque é o teu dia a dia, né, cara? Tipo, teus vídeos gravam isso, então eu acho que as pessoas, principalmente os usuários, eles querem ter mais esse amparo legalista, né? Esse amparo de como é que funciona, qual é o procedimento, querem entender um pouquinho mais isso. Eu separei, Carlão, como o primeiro item aqui desse tema, se existe algum limite. Porque a gente fala assim, o nome é lei seca, né? Tipo, foi apelidado por isso, né? Então, já disse, seca é seca, mas o pessoal ainda tem dúvida. Eu acho que até por causa daquela questão do aparelho, o limite que tem no aparelho. Então, explicar tecnicamente o que é isso, né? Que, apesar da lei ser seca, mas qual é esses exemplos que ele dá ali do aparelho? Cara, primeiro assim, eu adoro esse tema. Primeiro porque é um tema que, de fato, é muito importante para a segurança das pessoas, né? Tá mais do que comprovado que bebida e direção não combina. A gente até gosta de falar que é bebida ou direção, e não ir, que é justamente para desassociar aí, porque é algo que, de fato, muda o comportamento do indivíduo e, por mais que muitos até digam que eu dirijo até melhor quando eu bebi, ainda tem gente, né, em pleno 2025 que ainda fala isso, mas a gente sabe que, na verdade, o álcool ele traz para ele uma sensação de que ele pode fazer mais, mas, na verdade, ele não tem essa condição. E, começando pelo nome, Paulo, eu acho assim que esse nome, Lei Seca,
é um nome que talvez seja um pouco infeliz, porque ninguém é proibido de beber. Existe lei seca no dia da eleição, né, tal. No caso do trânsito, não. Você não é proibido de beber. O que você é proibido é de dirigir se você ingeriu bebida alcoólica. E essa coisa da tolerância, ela é bem interessante. Por quê? Porque a nossa legislação de álcool, né, a própria lei seca, né, ela já passou por várias mudanças e, no início, de fato, existia uma tolerância que era considerada permitida. Ou seja, quem bebeu uma certa quantidade, uma quantidade pequena, tinha, digamos assim, a liberdade de poder dirigir. Só que, ao longo dos anos, com essas alterações, a lei trouxe, de fato, tolerância zero. Então, hoje, não pode consumir nenhuma quantidade que você estará incorrendo em infração, talvez em crime de trânsito. Mas por que as pessoas confundem? Porque o exame do aparelho ar-alveolar, ele tem ali uma margem de erro que o equipamento pode apresentar. E isso faz com que as pessoas confundam que existe uma tolerância. Eu posso beber um pouquinho, mas, na verdade, a tolerância é zero, porque qualquer concentração já é considerado infração, mas pelo fato do equipamento poder errar em 0,04 miligrama, isso confunde as pessoas. Então, na verdade, não existe tolerância. O que existe é o erro do equipamento e que, ao ser flagrado, e quem soprou ali o bafômetro marcou ali até 0,04, ele vai ser liberado. Mas não porque ele poderia ter bebido um pouquinho, e sim porque esse equipamento ele pode errar. A partir de 0,05, aí ele estará cometendo infração de trânsito. E é interessante porque dirigir sob influência de álcool é considerado infração e pode ser considerado crime. Aí sim, nós temos uma quantidade que, a partir daquela quantidade, ele vai passar a cometer um crime de trânsito, que é de 0,34 miligramas. Como essa tolerância, entre aspas, de 0,04, é mais ou menos assim. Se for 0,01, 0,02 até 0,04, é considerado zero. 0,05, aí é considerado 0,01. E passa a ser crime a partir do 0,30. Só que aí, como tem a tolerância, só vai ser 34. Porque tira 4, ficou 30. Então, basicamente é isso. Mas, e se a pessoa fizer um exame de sangue? Aí, qualquer quantidade encontrada já vai configurar infração ou crime. Por quê? Porque ali não tem a tolerância do... é preciso. Já o etilômetro é que vai ter essa margem de erro aí admissível. Cara, então assim, até antes de falar do... E eu adoro esse assunto, Paulo, porque como eu trabalhei na educação do Detran de Pernambuco e fui gerente de educação numa prefeitura importante lá de Pernambuco, eu fazia esse trabalho de conversar sobre álcool nos bares. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer eram ações educativas nos bares, onde a gente chegava nas mesas e tirava essas dúvidas. Então, é um assunto realmente que a gente percebia que as pessoas são carentes de entender, né? E era muito engraçado quando a gente chegava no bar, todo mundo, né, fardado e tal. Aí o pessoal escondia a chave do carro, tipo, como se fosse fazer o bafômetro e ser autuado ali na mesa. Né? Ninguém vai ser autuado por presunção que vai dirigir. Carlão, olha só. Eu vou fazer essa pergunta e depois eu quero entrar, porque eu acho que uma vai somar com a outra, tá? Uhum. Eu acho que isso aqui tem muito isso, né? Depois que eu paro de beber, em quanto tempo eu posso dirigir? Cara, existe. Eu acho que tem muito isso aqui. Tem muito. Já teve até em comentário de episódios aqui nossos de gente perguntando isso. A resposta mais plausível, e aí eu falo com base, inclusive, em muitos estudos da Abramet, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, é de que a concentração de álcool no organismo dos indivíduos varia muito. Muito. Como assim varia? Por exemplo, essa latinha aqui de Red Bull, ela tem 250 ml.
Vamos imaginar que a gente está com um copo de 250 ml de qualquer bebida alcoólica. É evidente que algumas bebidas têm um teor alcoólico maior que outro, mas para fins de comparação, eu quero trazer um 250 ml de cerveja. Tu bebendo e eu bebendo, após a ingestão, a concentração de álcool em cada um dos nossos organismos vai ser diferente. Ah, mas quer dizer que um copo ele vai variar de pessoa para pessoa? Vai. 2 copos mais ainda. Por quê? Porque o álcool ele metaboliza no organismo de cada indivíduo de forma diferente. Por exemplo, o peso corpóreo tem valor significativo para isso. O que é que isso quer dizer? Pessoas que são mais magrinhas, mais leves, o álcool metaboliza mais rápido do que naquelas pessoas que têm um peso corpóreo maior. Então, por exemplo, essa mesma quantidade, em tese, porque isso é um dos fatores, o peso, mas, por exemplo, outro fator é se está bebendo e se alimentando. Então, em tese, aquele que tem um peso corpóreo mais baixo não está se alimentando e o outro tem 130 quilos e está bebendo e comendo, o álcool vai metabolizar mais lentamente. Então, a primeira coisa que é importante de ser dita é que não existe uma quantidade confiável, nem uma quantidade que vai dizer o seguinte, ali, depois de tanto tempo, você vai estar fora da influência do álcool. Então, até mesmo aquela pessoa que é acostumada a beber, digamos que você pega uma pessoa que bebe semanalmente, uma vez por semana. Outra bebe todo dia. Outra nunca bebeu, como eu. O álcool vai metabolizar totalmente diferente. Então, se a gente pega, vamos pegar os extremos. Alguém que nunca bebeu, bebeu sem se alimentar e pesa 50 quilos. Pô, qualquer quantidade já vai fazer um impacto muito grande. Do outro lado, alguém com 140 quilos bebe com frequência e está se alimentando. Por incrível que possa parecer, uma latinha de cerveja, depois de 1 hora, pode até acusar 0. E eu estou dizendo isso não apenas por um chutômetro, porque a gente já fez esse teste. Um cara que já era dono de bar, pesava exatamente 140 quilos, bebeu durante o almoço, 1 hora depois, deu 0 no bafômetro. Pode acontecer? Pode. É raríssimo, mas pode acontecer. Então, quando alguém pergunta assim, depois de quanto tempo que eu bebi, eu vou estar em condições de dirigir? Depende. Depende dessas características, da quantidade que você ingeriu, porque uma coisa, depois de ter tomado uma lata, outra coisa é ter passado a noite toda bebendo. E aí, isso é muito interessante, porque muitas pessoas acham que, assim, dormir estou bem. Mas nem sempre. Por quê? Você foi dormir lá de 11 horas da manhã, digamos que você dormiu 8 horas. 7 da manhã, após 8 horas, a possibilidade, dependendo dessas características, dependendo da quantidade ingerida, é de que você continue sem condições de dirigir. Tanto que existem diretrizes de alguns órgãos de trânsito para começar a blitz às 5 da manhã. Porque já tem muitas pessoas que passam a noite bebendo, esperam amanhecer e só saem lá para as 6, 7 horas, mas justamente ele pode ser flagrado por esse... Ou seja, não tem um tempo que você já pode dizer que está apto. E aí alguém pode até perguntar, tá, beleza, e o que é que eu posso fazer para evitar isso? Existem bafômetros descartáveis que eles são usados justamente para isso, né? Que é justamente para você ver, bebi, mesmo que a pessoa tenha bebido na hora do almoço, posso sair à noite para jantar? Pode ser que sim, pode ser que não. O ideal é ter um bafômetro descartável que você ali vai ver se está ainda sob influência de álcool ou não. Então, a resposta é, não existe isso. Há indícios, porque eu não lembro bem se essa informação que eu vou dar foi baseada na informação da Abramet, então eu não quero garantir aqui, mas há, digamos, indícios ou fatos que dizem que tem pessoas com 24 horas, após ter encerrado, continua sob influência de álcool. Cara, e faz todo sentido isso, né? Porque se parar
essas explicações que deu da massa corporal e tal, tu pega uma pessoa que de repente toma 2 latinhas e já fala assim, pô, tô um pouco tonta. E tem a pessoa que tomou 5 latinhas e não tem essa sensação. Porque é a pessoa que está acostumada, que bebe sempre e tal, então a gente vê que faz sentido, né? Aí tá, a gente já falamos aqui dos limites, já falamos aqui de o prazo, né? Quem bebe, o prazo que pode voltar a dirigir. Mas existe um outro ponto, que daí é onde eu queria ter feito essa pergunta ali. Qual é a punição? Aí, Carlão, eu queria que a gente falasse das 3, né? O cara se negou a fazer, o cara fez e está no limite. E acusou, mas não passou do crime. Uhum. Qual é essa diferença do que não acusou do crime e quando acusa acima que dá o limite do crime? Acho que a gente pode começar pelo... Foi pego, fez bafômetro. Aí o cara que deu abaixo do crime, o cara que deu acima. Depois a gente fala da recusa. O que acontece é o seguinte, nós temos a infração administrativa e a infração penal. Basicamente, aquele que sopra o bafômetro e o resultado dá até 0,04, ele vai ser liberado porque esse erro do equipamento vai garantir essa bonificação para ele, digamos assim. Se sopra da 0,05 até 0,33, que vai ser considerado 0,29, ele estará apenas cometendo a infração de trânsito, apenas, né? Para essa infração, ele vai ter uma multa ali gravíssima, que é agravada em 10 vezes. Então, a gente está falando de R$ 2.934,70. E, além disso, a outra penalidade é a suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A própria lei já prevê esse prazo. Tem uma outra penalidade que não está dita no artigo 165, mas naturalmente está dita lá na frente, que é o seguinte: todo aquele que é suspenso, ele tem que fazer um curso de reciclagem. Então, na verdade, essa infração prevê ali a multa, a suspensão e o curso de reciclagem para restabelecer, após 12 meses, o seu direito de dirigir. Se o índice que dá ali vai ser 0,34 acima, aí ele já estará cometendo crime de trânsito, que prevê as mesmas penas de valor de multa, suspensão por 12 meses, mas ele pode ser preso. Na verdade, a equipe tem a obrigação de levar ele para fazer ali o... termo circunstanciado? Para fazer o flagrante, que aí, por ser um crime afiançável, o delegado vai arbitrar um valor, que é variável, né? Eu já vi exemplos de gente que pagou 2, 3 mil reais, já vi gente que pagou 20 mil reais. Aí o delegado tem critérios ali para avaliar, muitas vezes até mesmo o estado emocional que o cara chega na delegacia. Alguns chegam mais, digamos, mansos, outros chegam mais brabos. Às vezes, até um carro, até se é um carro importado, enfim... Como existe na legislação ali para o delegado arbitrar dentro de margens, ele estabelece os critérios próprios. Eu não conheço nenhuma normativa que diga assim, se for o carro tal ou se ele tiver exaltado, vai ser mais ou menos. Eu realmente não conheço. Acho que a arbitragem, até peço para alguém corrigir se eu estiver errado, mas eu acho que a arbitragem é muito mais por critérios pessoais do delegado do que qualquer norma que oriente, e paga a mesma multa, sim. E aí, como é afiançável, ele vai responder em liberdade. E responder em liberdade, muitas vezes, com serviços comunitários. Eu, inclusive, quando eu era servidor do Detran de Pernambuco, eu fui o responsável por uma capacitação para esses motoristas, que era um acordo do Detran com a VEPA, Vara Especial de Penas Alternativas, lá em Pernambuco. Ou seja, o cara ele precisava fazer algum serviço comunitário e o juiz, muitas vezes, por existir esse acordo com o Detran, obrigava esse indivíduo a ir para o Detran.
fazer um curso. Aí ele tinha, eu não lembro exatamente, mas eram alguns dias, e eu ministrava o curso para eles, justamente de relacionamento, a própria alcoolemia e tal. Era interessante que muitos não conheciam a legislação de trânsito. Então, são essas duas possibilidades, infração e crime de trânsito, vai depender ali do índice. Lembrando que a gente está falando aqui da fiscalização através do bafômetro, que precisa ser priorizada. Então, mas é possível autuar alguém e até prender alguém sem o bafômetro? Sim. A constatação da agente de trânsito, pelos sinais notórios, pela exaltação, desordem nas vestes, odor etílico, é suficiente até para o cara ser preso, né? Tem até uma questão interessante, essa resolução que trata de alcoolemia, eu não sei quando é que o pessoal vai estar assistindo, mas nesse momento, em fevereiro de 2025, é a resolução 432, mas ela já está em processo de alteração e a gente está sabendo que vai vir aí alguns testes de sobriedade na legislação, que hoje não tem. Testes de sobriedade. Pedir para o cara andar em linha reta, fazer o 4, né? Fazer esse teste aqui de colocar a ponta do dedo no nariz. Eu não sei se tu percebe, quem faz esse teste aqui, faça aí em casa também. Fecha o olho e toca as duas pontas do nariz. Quem não está sob influência de álcool consegue fazer isso naturalmente, mas quem está sob influência de álcool não consegue. Até mesmo ficar fixo, pés paralelos e fechar o olho, quem está sob influência de álcool tende a balançar e talvez até se desequilibrar. Enfim, essa é a diferença da infração para o crime. Da parte administrativa é tudo igual, né? É só entender assim, tipo, o que muda de um para o outro é quando o que passa do 0,34 ali, né? Passa do 0,33, a partir de 0,34. A partir de 0,34, ele, além de tudo, da multa, do valor, da suspensão, ele ainda responde penalmente, né? Exato. Aí, existe a outra que é, eu não quero fazer o bafômetro. Eu não vou fazer. E aí? Como é que... Isso aí foi um avanço, né? Porque essa previsão, ela já existia no Código, no artigo 277, e muita gente dizia que ela não era para ser aplicada porque esse artigo não era o artigo das infrações de trânsito. Só que aí criou-se um artigo específico, 165A, que é a recusa ao teste do bafômetro, e muita polêmica em relação a esse tema. Muita polêmica, porque o entendimento de algumas pessoas era que quem se recusa estará sendo obrigado a produzir provas contra si mesmo. E que isso, supostamente, seria algo inconstitucional. Criou-se esse mito de que a Constituição veda a produção de provas contra si mesmo. Mas isso não está na Constituição, isso é uma interpretação que algumas pessoas tentam fazer. Isso é um pacto de San José da Costa Rica, mas que não se aplica nesse caso. Então, basicamente, não existe a proibição da produção de provas contra si mesmo, literalmente, e principalmente, Paulo, não há, por parte da fiscalização, a obrigação, a imposição que você vai ter que soprar. Então, só poderia dizer o seguinte, vamos dizer que esse dispositivo constitucional existisse. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Beleza, o agente de trânsito não pode realmente obrigar você a soprar o bafômetro. O que ele faz é, na recusa, está se entendendo que, se você se recusou, você assumiu aquela conduta infracional. Isso existe, inclusive, no teste de paternidade, né? Há vários casos em que, na investigação de paternidade, aquele que é intimado a fazer o teste do DNA para comprovar a paternidade de uma determinada criança, ou até mesmo de um adulto, e se recusa, é como se ele estivesse assumindo a paternidade. Seria mais ou menos a mesma coisa. Então, essa recusa, ela vai configurar a infração de trânsito igualmente, do ponto de vista das punições, como alguém que teve
a constatação que estava sob influência de álcool. Mesmo valor de multa, mesmo tempo de suspensão. Aí, Carlão, esse aqui, cara, esse eu recebo bastante, tá? É bem comum a pessoa ser pego, ou se negou a fazer, ou fez, e falar assim, pô, minha carteira foi cassada. Qual é essa diferença? Acho que de suspensão e cassação, acho que é legal tu explicar a diferença de um para o outro. E em específico, tanto quando ele faz o bafômetro, quando ele responde o crime e quando ele nega, alguma delas se encaixa a cassação? É porque eu já sei que não é suspensão, mas é só para o pessoal entender o que é cassação, o que é suspensão. E o que existe, assim, Paulo, é uma confusão de terminologia. Então, assim, do mesmo jeito que as pessoas ainda falam assim, meu veículo foi apreendido. O que ela está querendo dizer? Que levaram meu veículo para o depósito. Só que a apreensão não existe mais no Código de Trânsito. Só que ainda é utilizada. O que acontece de fato é a retenção do veículo ali na abordagem ou a remoção para depósito. Aí o cidadão que teve seu veículo guinchado, para ele, pouco importa se é chamado de apreensão ou remoção. Importa para a gente, enfim, educadores e tudo mais. A mesma coisa acontece, eu tenho impressão, com a terminologia de suspensão e cassação. Então, muita gente diz assim, poxa, perdi meu direito de dirigir, ela entende que a CNH está cassada, porque talvez seja a forma mais popular. Só que cassação e suspensão, tecnicamente, são coisas distintas, né? Ambas existem, o Código de Trânsito prevê ambas, só que, tecnicamente, suspensão, ela acontece de duas formas. Na verdade, três. Na esfera penal, que aí é o juiz que determina, que pode ser de 2 meses a 5 anos, é bem amplo. E na esfera penal. Na esfera administrativa, que aí é o que nos compete, porque a gente está falando de infração de trânsito, a gente não está falando de alguém que atropelou uma pessoa e aí foi condenado por crime. Estou falando da esfera administrativa. A suspensão ela ocorre de duas formas. Ou pela somatória de pontos. Então, aquele condutor que soma 20, 30 ou 40 pontos, vai depender da quantidade de infrações gravíssimas ou se ele exerce ou não atividade remunerada. Então, duas gravíssimas ou mais, a suspensão acontece aos 20 pontos. Se ele cometeu uma gravíssima, aos 30 pontos. Se ele não cometeu nenhuma gravíssima, aos 40 pontos. Só que essa regra é para aqueles que não exercem atividade remunerada. Aqueles que exercem atividade remunerada, a suspensão sempre será aos 40 pontos, independente da quantidade de infrações gravíssimas. Essa suspensão por soma de pontos, ela vai ser variável, né? Mas, basicamente, na verdade, a variável, melhor dizendo, é aquela que é pelo prazo, pelas infrações que, por si só, suspendem. Então, só para deixar claro, você pode ser suspenso por soma de pontos. Beleza. E você pode ser suspenso pelo cometimento de infrações específicas. A gente falou de alcoolemia, 12 meses. Recusar fazer o teste do bafômetro, 12 meses. Participar de racha. Participar de racha, ela é de 2 a 8 meses. Deliberadamente utilizar o veículo para restringir a circulação das pessoas, que é protesto e tal, são 12 meses também. Mas, tirando essas três, que são 12 meses, todas as outras, participar de racha, porque tem o disputar corrida. Acima de 50% da velocidade, né? Quando ele está... Porque tem o disputar corrida e tem participar de eventos não autorizados. Tem manobras também, né? Artigo 75, manobra perigosa, mediante arrastamento dos pneus. Aí tem excesso de velocidade a mais de 50%. Aí tem dirigir ameaçando pedestres. Uso de motocicleta, considerando aí capacete, transportar passageiros sem capacete, malabarismo e criança menor de 10 anos.
Então, são várias infrações que suspendem. A gente está citando várias aqui, mas lembrando que uma dessas já dá a suspensão. Exatamente. Aí essas aí é que tem prazo variável, de 2 a 8 meses. Você falou no começo ali, infrações... Que por si só suspendem. Que normalmente, tem gente que fala infração mandatória ou infração autossuspensiva. Mas, tecnicamente, é mais correto falar infrações que por si só suspendem o direito de dirigir. E qual foi a tua pergunta mesmo? Não, tu estava explicando sobre a diferença de cassação e suspensão. Sim. Então, eu falei até agora somente de suspensão. Uhum. Cassação, ao contrário desse prazo de 1 ano, de 2 a 8 meses, de 6 meses, a gente tem a cassação. A cassação, ela é sempre de 2 anos. E quando é que acontece a cassação? Na reincidência de algumas infrações. Então, essas infrações do artigo 173, 174, 175, por exemplo, 165, na reincidência, num período de 12 meses, a pessoa vai ser cassada. Então, se em 1 ano eu for pego 2 vezes alcoolizado, ou me ligar 2 vezes a fazer o bafômetro... Curioso essa tua pergunta. Por quê? Porque quando criaram o artigo 165A, que é a recusa, esqueceram de incluir ele na reincidência. Aí, eu te confesso que eu não sei se a resolução do CONTRAN tentou corrigir, mas ainda assim, se tentou, é questionável falar diferente do que está no código. Porque como só existia 165, não existia 165A, nem 165B, C e D, como existe hoje, ele colocou na reincidência da 165, vai ser cassada. Só que, na hora que criaram o 65A, não incluíram o 65A na reincidência daquelas que caçam. Então, em tese, não caça. Tinha um professor na faculdade que falava que nada no Brasil é perpétuo, né? E isso se encaixa na cassação, né? Porque a cassação, na verdade, o pessoal acha que perdeu. Foi cassada, perdi. Mas não é definitivamente, né? Por 2 anos você pode se reabilitar. E não é, como muita gente pensa, voltar para a autoescola, voltar tudo. Não é. Ela tem que só refazer alguns exames. E aí, eu defendo, Paulo, há muito tempo. Infelizmente, eu não encontro eco. Até mesmo em meus colegas da área, mas eu entendo que deveria existir uma cassação definitiva do direito de dirigir. Quais seriam os critérios? Vamos debater. Mas, por exemplo, eu acho inadmissível uma pessoa que, ao longo da sua vida de motorista, tenha sido flagrada, vamos ser bem benevolente, 5 vezes dirigindo sob influência de álcool. Pô, esse cara... E assim, não seria ilegal, porque o direito de dirigir é uma concessão que você tem. O Estado te dá esse direito após você cumprir os requisitos e ele pode tirar. Tanto que ele já tira com a suspensão e a cassação. A minha cabeça fez uma viagem agora, cara. Porque mais cedo tu falou que tem suspensão penal que pode levar 5 anos. Dirigir com a carteira suspensa dá cassação, né? Sim. Então, se eu for pego... tive a carteira suspensa judicialmente por 5 anos e for pego dirigindo, ela é cassada. Em 2 anos eu posso me reabilitar? Se a cassação for penal, é impossível, né? E se for num prazo de 5 anos? Mas a cassação pode ser 5 anos também? Penal. Pode ser. A penal pode. Tá. Eu não estou lembrado qual é o artigo do Código que diz a suspensão... Mas fala de 2 meses a 5 anos, sendo uma suspensão... Tá aqui, na tela. Vou pedir para colocar aqui na tela o artigo. Daqui a pouco eu falo que eu estou realmente... 293? Seria isso, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Deixa eu aproveitar. Gustavo, anota aí, que nós vamos montar esse artigo aqui para o pessoal ver qual é o artigo que o carro não está. Eu acho que é 293. Deixa eu... Só vou tentar esse. Ou é 297, meu Deus? Mas assim, eu acho que é um tema que preocupa, principalmente porque tu imagina assim,
O que acontece muitas vezes, o cara tá 293. lá... 293? Ó, a penalidade de suspensão... É porque esse artigo, ele tá lá nos crimes. Nos crimes de trânsito. E esse texto pouca gente entende. Foi até bom eu vir pesquisar, porque quem não entende esse texto aqui vai entender agora. Ó a confusão que fizeram aqui. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Ó que texto. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor terá suspensão de 2 meses a 5 anos. Aí ele continua. Transitado em julgado, sentença condenatória, o réu será intimado, parará, parará. Mas o que é que ele está querendo dizer aqui? A penalidade de suspensão. O que é a penalidade de suspensão? É para aquele que já é habilitado. Beleza? Ou a proibição de se obter a permissão. É para aquele que não é habilitado. Então, aquele que é habilitado pode ficar de 2 meses a 5 anos suspenso. Aquele que não é habilitado pode ficar proibido de 2 meses a 5 anos para tirar a permissão. Ou aquele que tem a permissão poderá ficar proibido de habilitar-se, pegar a CNH definitiva, de 2 meses a 5 anos. Então, ele botou num artigo só as 3 situações. Aquele não habilitado, aquele que é permissionário e aquele que... O não habilitado, o permissionário e o que é habilitado. Ele cita o que não tem, até para o pessoal entender, porque uma pessoa... Vamos dizer que o Carlão não é habilitado. E ele atropela lá e Sim. vai responder um crime e tal, e o juiz determina, ó, por tanto tempo, tu não pode se habilitar. É por isso que ele preveu quem não é habilitado também, né? Quem não é habilitado, aí quem tem a permissão e para quem é habilitado. É isso. Carlão, dos meus pontos aqui, o que eu tinha falado foi esse. Acho que a gente abordou bem todos eles. Acho que explicamos bem. Não sei se tu quer trazer mais um outro tema. Não, acho que é isso. Mas a gente falou sobre se existe limite, a gente falou sobre depois que eu paro de beber, o tempo que eu posso voltar a dirigir, a gente falou sobre as punições, a gente explicou a diferença de suspensão e cassação. Acho que ficou bem específico aqui. Eu eu acredito que a lei seca ela foi muito, assim como o toxicológico, são 2 leis que eu vivenciava em sala de aula quando entrou, então eu vi muito resultado, apesar de serem impopulares, porque muita gente ainda bebe e dirige, muita gente ainda usa drogas e dirige, mas reduziu bastante os números, né? Eu lembro do primeiro ano toxicológico que eu fiz o levantamento nas rodovias federais acho que foi de Santa Catarina, foram 30% a menos acidentes. Eu acho que a gente poderia fazer um episódio sobre exame toxicológico. Até porque eu mudei um pouco meu conceito sobre o exame toxicológico. Vamos deixar isso para um outro episódio? Acho que vale a pena. Vale a pena. E já que tu perguntou se alguma coisa para acrescentar, nesse artigo 293, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor não se inicia enquanto o sentenciado, por efeito de condenação penal, estiver recolhido ao estabelecimento prisional. Tipo, beleza, tu vai ficar 3 anos impedido de se habilitar, mas só começa a contar depois que tu for solto. Se tu estiver na cadeia, só depois de ser solto é que começa a contar. Porque aí o prazo não vai contar enquanto tu tá preso. Legal, né? Carlão, é isso aí, cara. E para finalizar, aquela palavra aí para quem ficou até o final com a gente. Hoje é tu que vai escolher aí. O que é que tu acha? Eu acho que... alguma coisa relacionada a beber e dirigir, mas não queria uma coisa muito grande, não. Eu acho que... Se beber, não dirija? Pode ser. Se beber, não dirija? Quem chegou até o final, então? Digita aí, se beber, não dirija. Beleza? Vamos lá? Até a próxima, então. Valeu, mano. Um abração. Falou!